Olá, caros alunos. Nós já vimos na aula de Antropologia Filosófica o mito de Prometeu. Resumidamente, nós vimos que, segundo essa história, Prometeu e Epimeteu eram deuses titãs. O nome Prometeu também tinha uma simbologia, significa aquele que vê antes, ou seja, aquele que é precavido, né? E o seu irmão, Epimeteu, também tem uma simbologia que significa aquele que vê depois, ou seja, quem age sem pensar, ou quem é precipitado. Segundo a história, esses deuses titãs criaram os animais e os homens. E Epimeteu deu a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. Mas quando chegou a hora de distribuir os dons ao ser humano, nada havia sobrado. Então Prometeu roubou o fogo dos deuses, que, como eu dizia, é o símbolo da sabedoria e da técnica, e dessa maneira ele ensinou diversas coisas ao ser humano, como domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, buscar riquezas minerais, etc. Então, todos os dons que os seres humanos adquiriram, através da técnica do fogo, eles começaram a utilizar. Mas Zeus, que era o deus dos deuses, ele se enfureceu ao ver que Prometeu havia roubado o fogo dos deuses e dado aos homens. Por isso, ele acabou se vingando de Prometeu, acorrentando-o a uma montanha. A condenação de Prometeu foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma águia vinha comer o fígado dele todos os dias. Toda noite o fígado dele se regeneraria, porque ele é um deus, mas a ave voltava no dia seguinte para comer o fígado novamente. Até essa parte nós havíamos visto na aula de antropologia. O que eu não completei e que não vinha ao caso naquele momento é que Zeus também castigou os homens. E é sobre essa história que nós vamos falar agora. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deuses. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena deu sopro de vida a essa estátua, e a deusa Afrodite deu beleza, o deus Apolo deu uma voz suave, o deus Hermes deu persuasão. Assim a mulher recebeu o nome de Pandora. O que significa Pandora? Aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por Prometeu para não aceitar nada dos deuses, exatamente pelo que eles tinham feito. Ele, por ver sempre depois, por ser uma pessoa que não era precavida como Prometeu, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Epimeteu gostou de Pandora, mas ele temia o que os deuses pretendiam com esse presente. Então ele pediu para ela não abrir a caixa. Mas Pandora, que ficou muito curiosa, acabou não resistindo. Ao abrir a caixa na frente do seu marido, Pandora liberou todos os males que até hoje afligem a humanidade, como os desentendimentos, as guerras, as doenças. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas ela só conseguiu prender a esperança. Desde então, a história de Pandora ela ficou associada com essa ideia de fazer o mal que não pode ser desfeito, e também está ligada à ideia da origem de todas as coisas ruins que acontecem no mundo criado pelos deuses. Ou seja, os deuses criaram um mundo perfeito, mas os males vieram à tona depois da abertura da caixa de Pandora. É interessante se a gente for pensar que a esperança ela estava presente entre os males que foram trazidos por Pandora à Terra. Para algumas interpretações, a esperança ela estaria guardada, então isso seria bom, mas espera aí, se eu soltei todos os males, não era melhor soltar a esperança também? Compreendendo a lógica do mito, nós podemos ler a história de forma pessimista, porque a esperança ela estaria guardada dentro de uma caixa e a humanidade estaria sem esperanças. Essa é uma leitura possível. Só que essas leituras que eu coloquei aqui, elas admitem que a esperança seja algo bom. Nietzsche, por exemplo, ele vai dizer que a esperança não é algo bom, ela seria o pior dos males porque ela prolonga o sofrimento do ser humano. Mas também existe uma interpretação que considera a esperança como sinônimo de expectativa. E essa interpretação traz a ideia de que trancar a esperança dentro da caixa seria a melhor ideia. Por quê? Porque a expectativa de que sempre vai acontecer algo ruim torna a vida insuportável. Imagine você viver sempre com medo de que algo ruim aconteça, com medo de uma tragédia, com medo de um sofrimento. Por exemplo, neste momento de pandemia, onde as pessoas estão vivenciando constantemente o medo de ficarem doentes, não é isso? Quando eu li essa história a primeira vez, já faz 25 anos,
Era exatamente essa interpretação que eu dava a essa ideia negativa da esperança, ou seja, a expectativa de algo ruim, porque só isso explicaria o fato dela estar dentro da caixa junto com vários males que foram soltos por Pandora naquele momento. E você, qual a interpretação que você daria à ideia de esperança? Como algo ruim ou algo bom? Algo a ser trancado na caixa ou algo a ser disseminado pelo mundo?